Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse é o Podlex de número 7. Eu sou Damião Santos, advogado, e já passo o bastão aqui para o meu parceiro. Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu sou Rodrigo Casimiro. Lembrando, inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho. Hoje nós vamos ter o prazer de receber, que o Damião vai fazer a apresentação, mas a doutora Mariana Horta, vice-presidente do AB Contagem. E o assunto será excelente. Pessoal, que prazer imenso de receber essa nossa amiga, doutora Mariana, que realmente é uma amiga, uma pessoa que eu pessoalmente aprendi a admirar, não só pela simpatia, mas pela grande pessoa humana que a doutora Mariana é. E ela está aqui sorrindo, porque é de verdade, e daqui a pouco ela vai estar também aí dando um alô para vocês. Mas antes eu gostaria de falar do currículo da doutora Mariana. No melhor, vamos fazer diferente. Tá? Vamos ouvir inicialmente as considerações da doutora Mariana e depois eu vou falar aqui do currículo dela, porque eu tenho uma folha imensa, eu vou ter que ler, porque é uma experiência gigante. Doutora Mariana, muito bem-vinda ao nosso podcast, muito obrigado, tá, por ter prontamente aceitado o nosso convite. É um prazer imenso tê-la você aqui hoje com a gente. Bom dia, Damião, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos assistem. Bom, puxa vida, o prazer é todo meu, né? Ser recebida aqui por dois queridos amigos, num projeto de trabalho sensacional, que tem realmente gerado comentários aí, só elogio, né? De trazer para a gente uma forma leve de falar sobre o direito, uma forma menos pesada, menos sisuda, né? Da gente poder conversar temas, às vezes, do direito, que a gente não faz isso, né? Normalmente. Agradeço, fico muito honrada, viu, pelo convite. Parabéns, que Deus continue abençoando aí o trabalho de vocês. Amém. Obrigado. E como já foi me passado aqui essa incumbência, pessoal, a doutora, eu quis dar a primeira palavra para a doutora Mariana, porque, como eu disse, se trata de uma amiga. Então, quando se trata de amigos, a gente já quebra o protocolo, até para ficar um bate-papo ainda mais agradável, né? Como são todos os outros que a gente vem fazendo aqui. Mas a doutora Mariana Horta, ela é formada em administração pela Faculdade Milton Campos, né? Desde 2002, não é isso? Formada em Direito pela PUC Minas, Contagem, em 2008. Foi sócia gerente do supermercado Serra Verde durante 16 anos, ou seja, uma experiência aí na área administrativa muito grande. Advogada desde 2009. Também exerceu junto ao AB de Contagem. Ela foi delegada da Caixa de Assistência no período de 2009 a 2012. Foi presidente da Comissão de Cidadania e de Direito de 2015 a 2017, conselheira da subseção de 2018 a 2021 e delegada também da Caixa de Assistência de 2018 a 2021 e atualmente está como vice-presidente da nossa subseção da OAB de Contagem. E mais importante, a doutora Mariana é casada com o Marcos e mãe da Clarice e do Emanuel. Isso. É isso, então muito bom, viu? Muito bacana. Obrigada. E realmente é um prazer ter a doutora Mariana aqui e já passo a palavra aí para o meu amigo. Bom, mais uma vez, muito obrado pela presença. E quando... Deixa eu esquecer a doutora, né? Vamos falar de Mariana, ou Mari, como a gente chama ainda, né? Mas, Mariana, para nós, do meu lado, que eu e Damião, muito mais que o sucesso que vem sendo o Podlex, é exatamente a aceitação dos convites. As pessoas não hesitam, mas isso demonstra o carinho que tem com a gente, ou a pegada que tem. Então, isso é muito bom. Muito obrigado por essa aceitação, tanto que nós tivemos que ajustar e fomos ajustando. Mas aqui, seja bem-vinda. A palavra é sua. Obrigada, gente. Não, e realmente, a gente aceita com muito carinho, né, esse convite. Não é a minha habilidade, viu, gente? Eu não sou palestrante, eu não tenho esse hábito. Eu venho de uma advocacia raiz, né? A minha advocacia é mesmo dentro do escritório, estudando, né? Também nos fóruns, e é isso que eu faço, né? Admiro quem tem, sabe, esse dom, essa habilidade de produzir conteúdo, né? A gente sabe que hoje em dia é um caminho sem volta, né? A advocacia precisa desse recurso cada vez mais. E eu preciso aprender, né? Com certeza. Bom, Damião, vamos fazer a abertura, vamos entrar então exatamente no tópico, né? Nós vamos tratar hoje exatamente de sucessões, uma forma mais humanizada. Eu vou deixar a primeira pergunta para o Damião. Antes de iniciarmos propriamente no tema, hoje nós vamos fazer uma abordagem nas práticas
na atuação do advogado em matéria de sucessões. Então é uma matéria riquíssima. Então, assim, eu tenho certeza que esse programa, esse episódio, ele vai ser pequeno diante dos inúmeros tópicos que nós poderemos tratar em matéria de direito de sucessões, que querendo ou não entra um pouco ali também dentro do direito de família, porque um está ali muito ligado ao outro, né? Então aqui ou acolá a gente vai estar falando de algo que é diretamente matéria de direito de família, penso eu, e também direito de sucessões. Mas antes de qualquer coisa, doutora Mariana, eu gostaria que você contasse para nós como está sendo essa experiência, né, de estar presidindo aí, né, junto com o doutor Rogério, né, na vice-presidência, a OAB Subseção de Contagem. Como está sendo essa experiência, como que a advocacia tem recepcionado a gestão. Eu gostaria que você falasse um pouco aí para nós. E também o que é a OAB, como que aquelas pessoas, aqueles advogados que não conhecem a OAB, se existe portas abertas, se qualquer pessoa pode ir, pode participar. Fala um pouco para nós desse seu momento e depois a gente vai estar falando de direito de sucessões. Ah, ok, que ótimo. Bom, Damião, essa experiência para mim, eu resumo assim, tem me feito muito feliz, né? E eu acho que todo o trabalho, tudo que a gente vai fazer, você tem que buscar isso, né? Se eu tivesse numa situação, ocupando essa posição, e isso não trouxesse para mim essa felicidade, né? Eu acho que eu já não estaria lá mais, tá? Então, tem sido uma experiência muito grata, especialmente pelas pessoas que a gente, né, passa a conviver, passa a conhecer, coisa que, fazendo a minha advocacia de forma isolada, sem estar participando da minha entidade, talvez eu não teria oportunidade, né, de ter conhecido. Vocês são né, exemplo disso. É uma experiência muito grata, como eu disse. A entidade é uma entidade representativa de classe, mas é uma entidade que ela tem um alcance social muito grande. E a grande característica dessa gestão é essa, né? Ser uma OAB que não trabalhe exclusivamente para os advogados, embora essa tem que ser sempre a prioridade, né? Mas que a gente busque aqui estar integrado à sociedade. Então, realmente fazendo trabalhos sociais, levando conhecimento e por que não a gente falar assim, desmistificando, né, a figura do advogado, mostrando para o cidadão comum que o advogado está ali, ele tem que ser parceiro, né? O advogado não é inimigo de ninguém, ele não está ali para tirar nada de ninguém, ainda que você esteja como cliente do seu ex-adverso. Não é esse o nosso propósito, né? Então, eu só posso dizer que eu estou feliz nessa condição. A OAB Contagem, né, tem essa característica peculiar e a gente tem muito orgulho de falar isso, de ser uma família, porque acolhe, porque realmente está de portas abertas para receber os colegas, todos eles, né, não somente a jovem advocacia, que é de fato a grande massa, mas reunir, reintegrar colegas que às vezes se afastaram, colegas que já estão aí na terceira idade, especialmente nessa fase de tanta tecnologia. Se a gente parar para pensar como estão esses colegas nesse mundo tecnológico, né, que não tiveram não cresceram nessa questão de facilidade que nós temos. Sim. Né? Então, ficam todos convidados, né, para conhecer a subseção de contagem, os advogados e advogadas integrarem por meio de cada uma das nossas comissões, quase 60 comissões hoje. Vamos ter todo o carinho e prazer em recebê-los. Maravilha. Eu sigo ou você faz a primeira pergunta aí, doutor? Só tecer um pequeno comentário, aproveitando. Vou pegar um gancho. Tá. Eu vou pegar um gancho, tá? Sobre a tua fala. Mariana, em termos a preocupação que a OAB está fazendo com as pessoas mais velhas, com as pessoas sêniores, é muito importante. Eu falo que nós tivemos um bate-papo com a doutora Dalva e nesse bate-papo que tivemos aqui com ela, falamos exatamente da importância da pessoa idosa. E nós temos que ter essa preocupação com o advogado. Eu advogo para uma empresa e tenho um advogado, um senhor, 74 anos. Hoje eu vejo a dificuldade que ele tem para associar exatamente ao PJE, ao sistema. Mas sabe uma coisa, que ele sempre que eu chego lá no escritório, ele está com um fone de ouvido, vendo um podcast, vendo um vídeo, vendo de tudo. Então, esse conteúdo que nós estamos produzindo, eu acho também que atende e vai atingir essas pessoas aí que estão do outro lado. E espero que tem os nossos contatos, seja pela rede social e tudo, nos mande sugestões, nos mande qualquer informação para adequarmos. Era esse ponto que eu queria. Vou deixar a pergunta para você. Inclusive, só ressaltando, né, no último dia 1º de outubro, né,
é comemorado o Dia do Idoso, da pessoa idosa. Então, veio a calhar, né? Veio muito próximo, olha só. Foi no último sábado, né? No último sábado, isso. Tá certo. Doutora Mariana Horta, vamos começar a falar aqui do nosso tema de hoje e vamos iniciar falando sobre um assunto que inicialmente é muito desagradável, que inclusive muitas pessoas não conseguem se reerguer após um episódio desses, quando acontece na sua família, que é o fenômeno natural chamado morte, né? Isso é um assunto que muitas pessoas, inclusive, não gostam nem de falar, né? Porque é um assunto, além de ser muito delicado, falar sobre finitude da vida, né, não é algo muito fácil. E isso, quando ultrapassa essa questão da finitude da vida e vai para além disso, falar, por exemplo, da perda de um ente querido, da perda de um pai, a perda da mãe, e quando é pior, a perda, porque nós sabemos que a vida ela segue um ciclo, né? O homem ele tem esse ciclo natural da vida que ele nasce, cresce, reproduz e morre. Né, via de regra é o que acontece com todo ser humano. Só que às vezes, no meio do caminho acontece algo diferente disso, que torna ainda esse fenômeno morte ainda mais dolorido, que é quando você perde alguém antes de completar esse ciclo. Né? Às vezes é um irmão, às vezes é uma irmã, quando pior ainda, um filho. E aí, essas pessoas que às vezes buscam advogado, eles chegam no escritório de advocacia muito fragilizados. E a pergunta inicial que eu quero fazer aqui, me permita chamá-la de senhora, né? Para algumas coisas eu acabo sendo um pouco mais formal, né? Mas não por questão de respeito, como o advogado profissional do direito que recebe uma pessoa numa situação tão fragilizada dessa, deve atender, deve prestar o seu serviço jurídico de tal forma que humanize esse atendimento e essa situação que vai tratar exatamente dessa sucessão hereditária, dessa sucessão de bens. Como você disse, Damião, eu acho que não é só uma característica da cultura brasileira, né? De um modo geral, não se fala de morte. E talvez por isso a gente encontre no direito das sucessões uma série de conflitos, porque não foi conversado a hipótese ali de resolução daquele patrimônio ou daquela família diante da ausência de alguém. Né? Então isso acaba chegando para nós como um conflito. Por quê? Porque culturalmente a gente não fala isso. Né? E eu acho que isso tende a mudar? De certa forma eu acredito que não. É da nossa natureza. Né? Ninguém quer falar do fim, a gente quer falar do início, quer falar do que nos projeta. Né? A morte não nos projeta. Né? Então acho que isso é um fato. Agora, de fato, quando o cliente então chega para a gente diante de uma situação dessa, eu penso que é algo que tem que ser inerente ao profissional que atua, né, nessa área, entender aquele momento. O cliente não pode chegar no meu escritório diante de um evento desse e eu simplesmente perguntar: faleceu? Que dia? Quantos filhos tinha? Era casado? Qual o regime de casamento? Né? Quais os bens que tinham? Por gentileza, assine isso aqui e traga para mim essa lista de documentos. Eu acho que seria tratar a advocacia de uma forma muito rasa. Então, às vezes algumas pessoas brincam, me perguntam, e eu digo o seguinte: a primeira pergunta que eu faço quando a pessoa chega, né, narrando uma situação dessa, meus sentimentos. Né? A pessoa está ali na minha presença dizendo que ela perdeu um ente querido. Isso não pode ser desconsiderado. Então, é uma característica, um cuidado que torna a nossa advocacia mais humanizada. E eu acho que tem que ser, né, a advocacia precisa estar atenta nesse aspecto, sim. Bom, Mariana, já dando continuidade, como deve ser feita uma análise preliminar sobre abrir ou não o inventário, quais situações, e antes, fica caro fazer o inventário? Barato não tem nada no Brasil, né, Rodrigo? Realmente a gente não consegue fazer isso. Mas eu acho que o inventário ele já foi, um tempo atrás, um mito de ser uma coisa que não se resolvia, sabe? As coisas não são assim mais. Eu penso que a forma como a administração pública também estruturou, né, os seus cadastros, a forma como você tem possibilidade de ter acesso a certas coisas, ele não é impossível de fazer em hipótese alguma. Tá? Mesmo que a pessoa chegue e diga: olha, eu não tenho um centavo para pagar nada, nem imposto, nem honorários. Ele é possível de ser feito. Né? Então,
nesse primeiro momento, eu acho que é o nosso dever mostrar para as pessoas que, olha, é possível. E sendo necessário realmente fazer, você vai, né, a gente vai conseguir obter ali alguma válvula de escape para isso. Né? Então, por exemplo, uma alternativa que teria, não temos condição aqui para, né, ninguém da família tem dinheiro para poder fazer aquele pagamento, ok, vamos levar isso a juízo, vamos mostrar aqui qual foi o cálculo do imposto que a gente chegou, vamos pedir alvará para tentar fazer a venda de algum bem, esse bem custear aquilo, vamos parcelar o ITCD, né? Então, você tem algumas ferramentas ali que possibilitam esse pagamento. É claro que, como você disse, essa análise preliminar, e aí eu volto um pouco à questão assim, do perfil, né, do advogado que atua nessa área, ela é muito importante porque nem sempre, gente, ela vai estar adstrita a questões ali do direito civil, do processo civil, né? É uma questão da vida prática. Então, já nos ocorreu, por exemplo, de uma situação da família chegar precisando, né, fazer processamento daquela sucessão, mas eu tenho ali um herdeiro que tem um problema fiscal, ou um problema, né, algum débito de alguma natureza, e está sofrendo ali um processo de execução. Se eu abro aquilo naquele momento, eu estou dizendo para o devedor dele, para o credor dele, olha, eu tenho esse bem aqui, que é possível que ele responda por ele, ok? Então, você precisa fazer, é claro que aqui não estou ensinando ninguém a dar calote em ninguém, de forma alguma, né? Não, mas você vai estar dando as informações, né? Exatamente. Precisa orientar os clientes, às vezes até para ele se estruturar financeiramente e depois poder adimplir aquela dívida que ele tem, tá? Observar também a questão fiscal dos bens, né? Como que tá? Eu tenho um débito ali de IPTU muito grande, eu vou conseguir fazer um parcelamento disso, né? Então, são situações que vão envolver, entendo que conhecimentos também tributários, da parte contábil. E aqui eu não digo isso afirmando, por exemplo, que eu, né, detenho todos esses conhecimentos, né, quem me dera, mas de forma alguma. Agora, é importante que o advogado consiga pelo menos transitar sobre esses assuntos. Olha, eu vejo aqui que tem uma questão, uma dúvida tributária, né, ou uma questão contábil que vai impactar diretamente. Se eu não consigo esgotar, vou buscar então outro parceiro, né, uma pessoa que consegue me dar esse caminho, para verificar se é o momento adequado de propor a abertura dessa sucessão ou não. Abertura, né, no sentido literal, processualmente falando, porque a sucessão a gente sabe, faleceu, já está aberta, né? Então, é preciso fazer essa análise. Depois, eu acredito também, né, retomando essa questão do perfil. Gente, o advogado que nessa área, né, ele não tiver assim, um perfil de ter paciência com o cliente, pensa melhor, né, porque é difícil. Olha, além de tudo que a gente disse, né, do que ele traz naquele momento, da perda da pessoa, não existe hoje em dia um cliente desinformado. O cliente chega para você no escritório com uma situação pronta, não, mas eu vi que eu posso fazer uma dedução disso, eu vi, aconteceu com meu vizinho, né, a situação X. Então, ele vai te questionar o tempo inteiro. E a gente precisa ter paciência de responder a cada um desses questionamentos de forma tranquila, né, de forma respeitosa com ele e, claro, também com o nosso trabalho, né, porque eu não costumo aceitar situações assim, eu preciso que é uma relação de confiança, eu preciso que o cliente confie em mim também, para eu devolver a ele, né, um trabalho de qualidade. Uhum. Agora, essa modernidade, essa pressa, né, que a gente vive hoje em dia, de modo geral, faz com que isso se acerre, né? Claro que o cliente sempre quis um bom resultado do trabalho, mas hoje em dia parece que todo mundo está com aquele afã, né, de resolver aquilo rápido, de forma eficaz, eficiente, mas tem que ser amanhã. Tudo para ontem. Isso. Então, a gente precisa ter essa habilidade, sabe? Esse controle de dar ao cliente a resposta naquele momento. Né? Muito bom. Algumas pessoas ainda têm um mito, né, doutora, que quando a pessoa morre, as dívidas morrem com ela, né? Isso é um mito, né? Isso é um mito, né? É claro que, por exemplo, dívidas é um mito, e aí vamos falar da questão prática, tá? Eu faleci, meu pai faleceu e ele deixou uma dívida aqui de cartão de crédito. Dificilmente vai ser executado, tá? Então, tem esses aspectos práticos, né?
né? Agora, o espólio vai responder, né, por aquelas dívidas e os herdeiros vão responder no limite, né, da cota que está recebendo também. Tá? Então, não é assim, não morreu a dívida, né? Não é solução para essas questões, não. Okay? Muito bom. Muito bom. Uma outra abordagem também importante, doutora Mariana, que alguns, principalmente filhos, né? E acredito que isso até porque ouviu ou porque talvez assistiu algum filme, ouviu alguma novela da Globo e acha que pode exigir dos pais a parte que lhe cabe na herança. É a música, né? Essa música tinha que passar pelo Ricardo. Eu gostaria, doutora Mariana, que a senhora comentasse um pouco sobre essa questão. Existe herança de pessoa viva? De forma alguma, não existe. Não existe, olha, eu tenho direito disso aqui porque é do meu pai. É do meu pai. Eu brinco, e às vezes eu uso um exemplo assim um pouco extremo, né? Mas dizendo assim que, olha, se eu quiser em vida vender tudo que eu tenho e comprar de bala, eu compro. E ninguém vai me impedir disso. Eu vou encontrar limites quando eu estou falando, por exemplo, de uma doação, de um testamento, mas praticando os atos civis, eu tendo capacidade civil para aquilo, não, né? Aquilo é meu, não há que se dizer de direito próprio, uma coisa que é de terceiro, né? De forma alguma. E aí, fazendo um gancho com a questão do idoso, né? É um outro olhar que a gente precisa ter. O que chega de demanda, sabe? Netos acompanhando a avós e dizem, olha, ela está aqui porque ela está doida para fazer uma doação para mim, porque eu sou a neta preferida, já que o meu filho, que é bisneto dela, mora ali, né, com ela. Então, a gente precisa ter esse olhar e dizer, né, qual que é o direito que você está protegendo ali? É o direito de propriedade que é daquela pessoa. Então, dizer, não tem isso, né? O direito é seu. Se você quiser fazer, é uma liberalidade. Já teve situações, até isso é bastante interessante, eu trabalhei para um senhor e eu fiquei atendendo esse senhor quase 1 ano, até a gente efetivamente lavrar uma escritura de testamento, para eu sentir nele se era verdadeiro, ou se ele estava sendo manipulado, né? Porque nesse caso ele fez uma doação para a moça que era cuidadora dele. E realmente, a gente marcava atendimento em cima de atendimento, e aí ele voltava e falava, não, faltou autenticação nesse documento, volta, eu ganhava tempo, né? Justamente pensando na proteção da pessoa idosa, respeitando a liberdade dele, né? Das liberalidades dele, mas tendo esse olhar atento. Então, isso é muito importante. Essa é uma sensibilidade que o advogado tem que ter, né Mariana? Sim. Porque realmente eu achei muito bacana a sua fala inicial, quando você fala da pessoa que chega fragilizada no escritório e o advogado já se preocupa muitas vezes somente com as questões técnicas, né? Quais bens deixou, quantos filhos tem, era casado, não era casado, qual o regime de bens que casou, e está aqui a procuração, está aqui o contrato e vamos trabalhar. Realmente o advogado, principalmente, que se propõe, penso, a atuar na área de direito de sucessões, ele tem que ter essa sensibilidade, porque talvez é um dos momentos mais sensíveis e mais frágeis que um cliente vai chegar dentro do escritório, muito mais que numa situação de divórcio, embora a situação de divórcio também são situações que as pessoas chegam fragilizadas, mas acho que nada se compara à morte. Inclusive, quando eu atuo em alguns casos de divórcio, que eu falo com alguns clientes que chegam bem fragilizados por essa questão do luto, mas do luto de um divórcio, não de uma perda direta de um ente querido. Eu falo, olha, a vida ela está te dando uma outra oportunidade. Eu penso que a única coisa que não tem jeito mesmo, que é irremediável, é exatamente a morte. Não sendo a morte, dá para se reinventar. Não sendo a morte, dá para trabalhar o psicológico. Então, existem situações de fragilidade sim no divórcio, mas nada tão mais sensível que a questão da morte. Né? E o advogado que se predispõe a atuar na área de direito de sucessões, ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter esse atendimento humanizado, que é exatamente isso que nós nos propomos falar aqui, né? Sobre essa questão da humanização que se deve ter do profissional da advocacia na hora de atender essa pessoa. Né, de realmente se preocupar como que está a situação da família. Esses dias, por exemplo, uma cliente me procurou, doutor Rodrigo, para entrar com um pedido de pensão por morte, né? Na verdade, ela já havia feito o pedido junto ao INSS, o INSS havia negado, e ela foi lá para poder fazer esse pedido.
E eu não consigo, de fato, chegar e tratar de formas técnicas. Geralmente eu sento com o cliente, pergunto, né, como que era, quantos anos que eles eram casados, quantos filhos que eles tiveram, né, como que está sendo esse momento, que eu imagino que está sendo muito difícil. A princípio a pessoa realmente entrou ali no escritório um pouco, sabe, abalada, só que depois a gente foi conversando, eu percebi que ela conseguiu respirar, que ela conseguiu conversar e saiu dali sem dúvida nenhuma muito mais aliviada. Claro que não sem dor, porque esse luto é necessário, mas eu estou falando tudo isso para exatamente exaltar a importância do advogado ter esse cuidado, do advogado ter essa preocupação, de ter essa sensibilidade com uma pessoa que está ali para tratar exatamente da questão da sucessão. Olha que interessante, né? Mais uma vez a gente verifica aqui a necessidade de você conseguir, né, circular por várias ciências. Não deixa de ser um pouco da ciência da psicologia. Sim. Nós falamos há pouco da contabilidade, né? Mas é muito importante. E eu sei, embora o tema, né, que a gente esteja tratando seja sucessões, mas direito das famílias, de uma forma ampla. Então, você citou a questão do divórcio. E aí eu estou recordando aqui do professor Rodrigo da Cunha Pereira, presidente, né, do IBDFAM, e ele cita em um dos livros dele uma situação muito interessante, assim, que quando a pessoa chega, né, para te procurar numa situação de divórcio, você tem que mostrar para ela que ela está buscando com aquele divórcio ser feliz da mesma forma que ela buscou lá no dia do casamento dela. Claro que Bacana. O processo aí é diferente, né? O processo ele é doloroso, ele não é aquele processo só feliz, né, que você está passando, mas ela precisa verificar adiante, né, o que ela está buscando para a vida dela, né? Ou o contrário também. Será que ela está ali buscando uma solução que não é o divórcio? Vamos olhar então para os problemas, aí também o aspecto sistêmico, né, que a gente precisa ter essa atenção. E isso, no momento de pandemia, me aconteceu uma situação muito interessante de um casal que veio procurar, né, juntos vieram nos procurar, tentando aqui, buscando divórcio, e nós conseguimos, né, por essa... talvez, não sei se posso dizer assim, mas uma habilidade de paciência, de conversa, mostrar que o problema deles não era uma questão de incompatibilidade do casal, era o problema do que a pandemia estava causando com eles, né? Então, vamos suspender isso aqui, olha, e a resposta que nós demos a eles foi essa, vamos esperar um pouco, realmente, se vocês, né, superarem essa fase de tensão, conseguirem avaliar os problemas que estão acontecendo e ainda assim entender que a solução é o divórcio, ok, né, nós vamos dar prosseguimento. Mas faça esse exercício primeiro. Graças a Deus, que eu saiba, até hoje estão casados, pelo menos não fui eu que fiz esse divórcio, né? Então, é importante a gente ter eu não sei como que a gente define isso, sabe, Damião? Se é um feeling, se é uma sensibilidade, né? Como que é? Mas acho que é muito interessante. Eu acho que é feeling, eu acho que é acessibilidade. E voltando naquele tema exatamente da humanização. Mas eu entendo que todos nós saímos da faculdade advogados generalistas. Nós somos clínicos gerais e tudo mais, até definirmos qual área que nós vamos atuar. E é muito importante, exatamente a sua fala, Mariana, que o advogado ele tem que ter a sensibilidade de entender aquela situação. Não é só simplesmente os números. Lógico que nós temos áreas do direito, hoje, por exemplo, o advogado empresarial, você não tem que ter sensibilidade, você tem números. Sim. O advogado tributarista é números. A gente, então, automaticamente, se você não quer lidar, que eu entendo que lidar com a família, seja no inventário, seja no divórcio, seja no pedido de alimentos, você tem que ter sensibilidade mais do que ser advogado. Você tem que ser um bom psicólogo, você tem que entender. Por exemplo, o que eu vejo? Se o advogado ele não tiver a competência, mas quiser fazer no inventário, ele vai criar problema. Porque se ele não tem a competência, ele não sabe como caminhar. E esse inventário ele começa a gerar atrasos, ele vai demorando, e a família começa a ficar impaciente. Às vezes, o pai e a mãe, vivos ainda, né, ou o dono da herança, vivos, possuem uma situação financeira muito boa, com vários bens. E ele sempre ajudava aquele filho que tinha um probleminha ali, ajudava o outro filho que tinha um outro probleminha, mas ele ia contornando, ele ia pastoreando a família. E a família ficava unida. Com o falecimento dele, os filhos, papai puxava para esse filho aqui, agora nós temos que dividir os bens. E se o advogado não tiver isso, essa sensibilidade e a competência para gerir o inventário, ele vai criar mais problema. Com certeza. Tivemos também recentemente uma experiência de um inventário
até um patrimônio bastante volumoso, e que teve ali um rompimento entre os herdeiros, de forma que algumas herdeiras nomearam, né, um advogado, eu fui nomeada por outros, e assim, foi muito feliz a experiência, porque tanto eu quanto o colega que estava do outro lado, nós conseguimos conduzir isso de forma a não acirrar os conflitos, né? Porque já era uma situação muito lamentável. Agora, se você tiver um olhar simplesmente frio e calculista naquele momento, você só vai devolver para o seu cliente o problema. O cliente quer, gente, uma solução definitiva, ele não quer voltar para casa com aquilo ali. Ele não, né, se ele volta para casa de bolso cheio, mas com o problema do mesmo jeito. Isso vai desaguar alguma hora sobre a vida dele, bem, né, queira ou não, até sobre os herdeiros dele próprio. Né? É a questão sistêmica, mais uma vez, que a gente precisa ter atenção a isso. Né? Mais uma vez, o advogado ele tem que ter competência, mas também tem que ter o senso. Então, Sim. Quando a doutora falou no início da tua fala, não, eu não sou com isso, eu não sou tão especialista, é muito especialista. Quando tem esse olhar humano de conversar, demonstra a especialidade. Então, a estar aqui com a gente, conversando sobre esse tema, demonstra exatamente que o negócio transcende a parte jurídica. É exatamente esse carinho, essa situação. Então, não tenha dúvidas, é muito competente. Muito obrigada. Mariana, algumas pessoas, quando acontece esse evento de perder alguém da família e é necessário chegar nesse ponto, e aí temos que abrir o inventário, né, Sim. do pai, da mãe ou de um irmão. Uma pergunta conjugada. Primeira delas, qual o momento para se fazer isso? Qual o prazo que a pessoa tem para poder dar entrada nesse procedimento? Quais os procedimentos existentes, né? E em qual situação deve-se optar por um ou por outro? Ok. Bom, na verdade, o Código Civil ele fala num prazo de 60 dias para abertura, né, desse inventário. E aí eu vou trazer assim, uma questão que é da minha prática, tá? Se algum colega, né, tiver um entendimento diferente, depois coloca para a gente que a gente está totalmente aberto a ouvir. Mas eu entendo que esse prazo de 60 dias, ele não influencia em nada. Eu nunca vi ninguém sendo penalizado por não abrir o inventário naqueles 60 dias. Talvez até isso foi um argumento que eu já utilizei com o cliente, né, perda às vezes de um filho, que é uma situação muito mais traumática. Espera, não preocupa, isso não vai te acarretar nada, tá? Agora, no aspecto prático, um prazo que eu vejo que faz uma total diferença, e aí no bolso, né, dos herdeiros, é a questão do ITCD, do cálculo do ITCD. Então, se você consegue fazer a avaliação dentro daqueles 90 dias, ou pelo menos informar a Receita todos os dados necessários para avaliação dentro daquele prazo de 90 dias, você tem um desconto ali de 15% sobre o ITCD. Isso é um valor muito considerável, né? Passou os 90 dias, ok, não vai ter desconto, mas também não vai ter acréscimo. O acréscimo vem depois dos 180 dias, né? Então, essa análise, eu acho que é importante. A minha prática, eu costumo me concentrar no ITCD, em primeiro lugar, para depois fazer a escolha quanto ao procedimento. Aí, quanto ao procedimento, que foi a outra pergunta, a gente pode optar pelo procedimento judicial, procedimento extrajudicial, né? Hoje, especialmente na comarca de Contagem, dado a feliz situação que a gente tem uma celeridade, eu acho que a diferença e o que eu utilizo para dar de opinião para o meu cliente é simplesmente custo, tá? Porque eu vejo celeridade no procedimento judicial também, a partir do momento que você está chegando ali com a documentação toda certa, né, impostos solvidos, então você não vai ter grandes problemas em termos de demora, tá? Já no procedimento extrajudicial, você tem um custo, né, considerável, especialmente de emolumentos. E aqui, olha, já não estou considerando questão de honorários e não estou considerando questão do ITCD, né? Mas você vai ter uma situação bem significativa em termos de emolumento. Salvo engano, na tabela, né, do TJ, você teria custos máximo aqui, acho que de R$11 mil. No procedimento do cartorário, você vai ter emolumentos também conforme a tabela, calculados sobre o valor de cada bem. Então, faz muita diferença. E outro aspecto, você também tem que chegar com isso pronto, né? O tabelião não vai ficar te oficiando para chegar com mais esse documento, ou não vai ter aquela possibilidade, por exemplo, de pedir a autorização para a venda de um bem, né? Teria que voltar isso para o judiciário. Então, assim, o procedimento extrajudicial traz vantagens? Sim, mas eu acho que tem que ser analisado caso a caso.
ponderando, né, essa pressa, que se a documentação estiver correta, ela vai ser suprida nos dois procedimentos, e principalmente a questão dos custos, né? Fora, lógico, os requisitos para cada um deles. Né? Uhum. Só para concluir aqui a minha pergunta, doutora Mariana, quando se trata de divórcio, tá? Só para fazer um paralelo, há a opção do divórcio feito, né, judicial, seja ele consensual ou litigioso, e existe também a possibilidade de fazer o divórcio em cartório. Só que o divórcio no cartório, ele tem requisitos, né? Não pode ter filhos menores e tudo mais. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quando alguém decide optar por fazer o inventário no cartório, existe alguma regra ou não? Ele simplesmente decide se quer pela via judicial ou pela via cartorária? Não, tem esse requisito, né? Por exemplo, se você tiver um conflito, como aquele caso que eu citei, que teve, né, essa ruptura até na contratação dos advogados, mas a contratação de advogado diferente, por si só, não é um conflito, isso é uma coisa natural, poderia ter acontecido, mas se você tem ali, né, uma disputa, o cartório, né, não é competente para fazer. Né? Então, aí você já descarta a situação do cartório. Lá no divórcio, só também fazendo um gancho, uma questão, Damião, aqui, eu acho que muitos colegas nossos, às vezes, estão deixando passar, fazer também, gente, o recolhimento do ITCD, né, do ITCD lá na ação de divórcio. Porque depois, quando você chega com aquele formal de partilha no cartório para registrar, você vai ter problema. Eu fiz esses dias uma situação que eu tive que reavaliar, fazer o lançamento daquele divórcio de 2011, tinha sido sentenciado em 2011, né? Mas a minha sorte nesse caso é que de toda forma ele seria desonerado, porque a partilha foi feita de 50%, 50%, então não teria diferença né, do quinhão, então isento, ok. Mas imagina se tivesse tido, como que você resolve uma situação dessa? Fica, né? complicado, Fica né? complicado. E isso é uma questão do provimento, salvo engano, provimento de 2018, essa questão do rigor, né, na exigência. Sempre existiu, sempre a gente teve a obrigação de fazer, mas como o cartório não solicitava, o próprio juiz, né, homologava às vezes aquilo ali sem exigir, passava batido. Né? Por muito tempo isso aconteceu. Entendi. Então, só para ficar bem claro aqui, doutora Mariana, então a única regra é que não haja conflito entre os herdeiros. Sim, tem uma questão que já está sendo superada nos tribunais, que é quando tem a existência de testamento, né? Mas isso já tem julgado, entendendo que ainda assim seria possível. Apesar de que, quando você tem um testamento, você tem que fazer aquela ação prévia de abertura, registro e a validação daquele testamento, mostrando que ele foi feito da forma correta, que ele tem validade, né? Feito isso, você poderia levar em cartório. Tá? Eu ainda não fiz nenhuma situação dessa. Sempre que teve, né, que eu fui fazer, que tinha alguma coisa, ou bens para trazer a colação, fazia judicial. Mas tem julgado nesse sentido, sim. Isso independente do valor, né, que está sendo. Independente do valor. Perfeito. O valor não é numa situação. Bom, eu ia fazer uma pergunta, mas já que você falou colação, o que é colação? Eu já mudei, eu vou pegar exatamente isso. Então, mais uma vez também voltando àquele gancho, né? A pessoa chegou e, vó, eu quero que você faça a doação desse bem aqui para mim, né? E tentando. Então, a colação, ela é uma situação que vai surgir, né, de uma doação que foi feita, tirando aquele patrimônio que foi doado da sua esfera não disponível. O que significa isso? Eu posso, em vida, doar ou testar, né, a terceiros ou a meus herdeiros mesmo, 50% dos meus bens. Os outros 50% eu tenho que reservar para os meus herdeiros necessários. Isso, inclusive, também é um tema que é muito debatido, porque a gente depara, né, com argumentos que está ofendendo a minha liberalidade, é meu, eu posso doar quanto eu quiser para quem eu quiser. Mas hoje é o que temos para hoje. Então, quando você faz essa doação e declara ali naquela escritura pública que o bem está saindo da sua parte não disponível, você é obrigado a, no momento do inventário, trazer aquele bem à colação, integrá-lo novamente, né, ao Monte-Mor, para reequilibrar a partilha. Quando eu não quero, né, que isso aconteça, então eu estou fazendo uma doação e isso não consta na escritura pública, ele sai da minha parte disponível. Então, isso não vai mais integrar, né, aquele patrimônio. Eu não sou obrigado a fazer a colação. Mas quando sai da parte não disponível, aí você tem que fazer isso para reequilibrar a partilha. Senão começa aquela, né,
que acaba desaguando naquelas questões. Ah, mas você já tinha doado para o meu irmão e não doou para mim, e aí eu vou receber o meu quinhão aqui igual ao dele, já na partilha. Então vem essas situações. O legislador foi muito sábio. Né? Exatamente, que ele tenta equilibrar essa situação. Isso. Já falando em colação e falamos também herdeiros, qual a diferença entre a cônjuge meieiro e a cônjuge, o que seria o cônjuge, o herdeiro, né, e o meieiro? Também mais um tema, né, que vira e mexe, a gente vê confusão, sabe, entre essas situações. Na verdade, você tem uma equiparação do cônjuge como herdeiro necessário, tá? Isso não acontecia antes, né? Salvo engano, 1829 que fala isso. Então, o cônjuge, ele se tornou herdeiro necessário. Mas isso também está muito vinculado ao regime de bens que você adotou. Então, veja bem, eu sou casada com o regime da comunhão parcial de bens, né, com meu marido. Eu venho a falecer, o meu marido, ele herda ou tem meia-ação? Depende. Daqueles bens que eram meus apenas, que eram bens particulares, ele vai concorrer com os herdeiros, que ele tem uma situação equiparada. Naqueles bens que são comuns, ele vai ter a meia-ação. Então, no mesmo procedimento, tendo lá 5 bens, pode ser que naquele imóvel X ele seja meieiro, naquele imóvel Y ele seja o herdeiro em concorrência com os demais herdeiros aqui. Ele pode ser herdeiro e meieiro ao mesmo tempo? Pode, dependendo da situação do bem, pode. Né? Um exemplo, eu tenho aqui então uma empresa que eu constituí depois do casamento, pelo regime da comunhão parcial. Tá? Então, é um bem adquirido onerosamente na constância do casamento. Daquela fração ali de cota de capital, então ele tem a meia-ação. Mas antes de casar ele tinha lá um apartamento, né? Então esse apartamento era um bem particular dele. Nesse bem particular, o cônjuge então, ele vai concorrer com os demais herdeiros. A minha pergunta é o seguinte, veja bem, digamos que eles constituíram juntos um apartamento ou uma casa no valor de R$1 milhão. Okay. Ele teria direito à meia-ação de 500 mil. Além da meia-ação, ele ainda concorre como herdeiro também nos outros 500? Também é uma outra questão, né, que gera na gente muita dúvida. Ele só vai ter, então, assim, que a gente comumente vê nas decisões ou nos argumentos, 75% e não só 50%, quando ele estiver concorrendo com ascendente. Quando eu estiver concorrendo com descendente, não. Então ele não vai ter. Tem a meia-ação. Só tem a meia-ação. A herança, outros 50 é só para os herdeiros. Exatamente. Os descendentes. Eu não tenho filhos, mas o pai do meu marido é vivo, né? Então eu vou ter eu vou ter esse 50% além da minha meia-ação. Que aula maravilhosa. Não, mas quem sou eu para poder trazer alguma coisa assim? Muito bom. Já que entramos na aula, eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta veio até de um funcionário, de um cunhado meu. O caso dele é mais atípico. Ele comprou em 2019 um imóvel de um senhor vivo, 15 mil de entrada e 130 parcelas de 5 mil. Só verbal. Okay. Contrato, o primeiro ponto é o contrato, não tem, a residência, o imóvel não tem registro, só posse. Ele veio a falecer. Ele, com medo dos herdeiros, foi lá e fez um contrato com todos os herdeiros, mantendo aquelas mesmas condições, e passou a pagar um dos herdeiros. Ele está na posse do imóvel, beleza. Até então, ok. Só que agora surgiu um nono herdeiro, eram 8, surgiu um nono filho. E falou que não, que ele quer a parte dele. Inclusive, teve um problema de cercar pedaço e tudo. O que ele tem que fazer agora? É complicado, né? A primeira providência que eu orientaria era o seguinte: essa pessoa, esse outro herdeiro, esse nono, né? Ele tem conhecimento desse segundo contrato? Porque se não tiver, rasga ele. E considera o primeiro, porque o primeiro foi feito em vida, né? A pessoa capaz de celebrar aquela venda. Então, qualquer argumento aqui, você vai se defender com aquela primeira venda, que foi feita em vida pelo herdeiro. Agora, ele tem conhecimento do contrato, né? E de alguma forma está invalidando aquela primeira negociação, tá? Caberia a ele, né, uma ação de petição de herança, talvez. Tá? Requerendo que aquela venda fosse desfeita ou que fosse reservada a ele a parte que lhe competia. Mas veja, não é uma questão que vai recair sobre o seu cliente que comprou. Eles vão brigar. Num segundo momento isso pode chegar ao seu cliente? Sim, né? Mas num primeiro momento é uma questão afeta ali entre os herdeiros, que foi preterido daquela sucessão que, pelo que você está falando, a gente não sabe nem se foi aberta.
né? Não, pela informação que eu tive, não foi aberta e o primeiro contrato era verbal. Piora, tá? Então, o que ele poderia fazer? Então, com esse contrato aqui, o seu cliente não receberia escritura, né? Possivelmente porque teria ali um impedimento, tá? O seu cliente, depois ele pode pensar para frente, e aqui também, né, depois eu até gostaria de falar isso, de futuramente até uma ação de uso capião, tá? Eu falo isso de uso capião porque o que a gente tem visto, né, de argumento no seguinte sentido: não faz inventário, não precisa, depois você faz uso capião. Como se uso capião, a ação de uso capião fosse tábua de salvação para todos os problemas. Não consegui fazer, né, é muito caro, espero o tempo e depois eu faço o procedimento. E não é assim, né? A gente está cansado de ver decisões indeferindo o uso capião, o direito de uso capião da pessoa, porque não está ali provado um justo motivo de não se fazer o procedimento natural e correto que seria do inventário, né? Por um outro aspecto também, você observa assim, o fisco está sendo prejudicado nessa situação, né? O uso capião, direito de aquisição originária, ele não vai receber, o fisco não vai receber nada disso, ao passo que no procedimento de inventário, sim. Então, não é assim, né? Só essa observação, que acaba uma coisa... Mas já vai entrando, acho que vale a pena já entrar exatamente, era uma pergunta, a diferença entre o uso capião e o inventário. E eu acho, até entrando antes, as pessoas acham que o juiz ele vai homologar o uso capião em detrimento nessa situação. Lembrando que o juiz ele é o fiscal da lei. Sim. E para ele ser fiscal da lei, se você tem uma forma de adquirir, que a forma correta seria a transmissão através do inventário, né, o juiz não vai aprovar também. Então é como se ele fosse conivente quando vai preterir. Mas qual que é a diferença entre o uso capião e o inventário? Quando na verdade, são procedimentos totalmente diferentes. Quando eu uso um e quando eu vou usar o outro. Isso. O uso capião, eu tenho, né, preencho os requisitos do uso capião, então eu tenho lá o tempo de posse, mansa pacífica, com a intenção de dono, eu tenho até um justo título, que seria o caso desse seu cliente, que é um contrato de compra e venda. Preenchi aqueles requisitos pela ação de uso capião, eu tenho direito, né, de requerer isso, tá? O procedimento do inventário, ele é adstrito à sucessão, e ele é um procedimento obrigatório. Então a gente não pode, né, atravessar uma coisa à outra, porque são institutos completamente diferentes. Eu até entendo que essas sentenças que dão improcedência ao uso capião, elas só não são mais frequentes, talvez até por uma inércia em especial aqui do Estado, né? Que não percebe isso. Olha, quantas ações de uso capião que foram julgadas procedentes, eu tinha que ter resolvido pelo inventário. E aqui, simplesmente o argumento de que o ITCD é caro, eu não tenho dinheiro para pagar, não é argumento que justifica. Então, essa, né, é a diferença que a gente tem que estabelecer. Eu acho que é só uma questão, assim, deles acordarem para isso. E também porque nem sempre, né, o Estado ele é chamado para dizer ali se tem algum interesse no imóvel, ele só olha se ele tem contra aquele bem uma execução, alguma coisa. Não tem, ele fala que não tem interesse, né? E não observa qual que é o argumento que está sendo utilizado ali para requerer o deferimento da uso capião. Entendi. Entrando e aproveitando, existem muitas brigas. É muito comum a abertura do inventário, aqueles irmãos que eram amigos eternos, é o que eu falei há um tempo atrás, né? O pai era aquele gestor, ele pastoreava a família e conciliava um com o outro. Com a morte, automaticamente, o negócio parece que os irmãos passam a ser inimigos. Uhum. Apesar de no Brasil não ter a cultura de falar de seguro, não tem a cultura de falar da morte, não tem a cultura de falar de uma sucessão, de uma previsão. As pessoas gostam de empreender, mas não pensam que podem ficar doentes ou lá na frente vão vir a falecer ou vão envelhecer. Então, a hora que chega na aposentadoria, não consegue nenhum salário. Aí é o bendito, é o LOAS, que o tempo todo vai e volta. Então, não tem um planejamento do futuro, né? Gosta de falar exatamente do presente. Mas, aquela pessoa que quer ser um pouco mais precavida, que ele quer manter aquela harmonia, e tem vários bens. Qual é a melhor forma? Vamos falar um pouquinho aí de sucessão, que é planejamento. O que você fala disso, né? Aí? Planejamento sucessório. Eu acho que o planejamento sucessório, ele não é novo, né? Às vezes a gente vê as notícias como se fosse uma questão, né, inusitada. Não, é uma coisa que existe, né, há muito tempo, mas está se dando agora, né, um novo nome, uma nova formatação. E de pronto eu digo assim, planejamento sucessório não é sinônimo, por exemplo, da holding patrimonial. Quando a gente fala, às vezes, em planejamento, as pessoas logo pensam nisso
E não é, né? A hold tem as suas especificidades, interessante, né? É adequada para alguns casos, mas quando a gente fala do planejamento, Rodrigo, a gente tem ferramentas no Código Civil, que a gente já citou aqui, muito simples, né? E às vezes são muito eficazes, né? A doação, o testamento e, por que não, um seguro, né? Porque o seguro, tem gente hoje em dia fazendo seguro como forma de garantir aos herdeiros a condição depois para pagar o ITCD. Então, veja bem, é uma forma de você estar, né, evitando ali um conflito. Ok, eu tenho aqui um seguro de vida, né, na hipótese da minha morte, e eu vou conversar com a minha família dizendo, olha, esse seguro, eu gostaria que, né, na minha ausência, reserva para você pagar essas despesas, né, apesar de que você tem que fazer a indicação de um outro beneficiário, mas que seja, né, uma forma de se realizar isso. Aí a gente também tem que ter aquele cuidado, né, da diferença do seguro, da previdência privada, para não entrar nessa polêmica. Mas o grande problema que eu vejo do planejamento sucessório vai lá no início da nossa conversa, que é uma questão cultural de não se falar sobre isso. A nossa geração, eu acho que isso já é mais comum, a gente consegue, né, raciocinar, mas outras gerações, patrimônio, gente, significa muito para a pessoa, sabe? A expressão ali de uma realização de vida, né? Não vou falar só que é apego material, não, mas exatamente isso, expressão daquilo que foi sua luta. Então, não é fácil, às vezes, para a pessoa ficar pensando nisso, né, só como forma de dispor. E, às vezes, até cruel, né, com a pessoa. Okay? Então, é uma questão mesmo de evolução cultural, né? E essa diferenciação, né, a hold, só para a gente ter ideia, né, do que seria. Então, você constitui ali uma empresa, integraliza nessa empresa como capital social aqueles bens, e você vai distribuir cotas, né, entre as pessoas, determinando quem vai ser o administrador ou não, de forma que naquela ausência, né, da pessoa, você não tem, isso já está partilhado por meio dessa divisão de cotas. Mas aí tem aspectos, mais uma vez puxando alguma coisa muita coisa, aliás, do conhecimento contábil, do custo disso, da aplicabilidade disso para cada cliente, né? Isso não é uma situação que se aplica em regra a todo cliente, de forma alguma. Especialmente no caso lá da questão da administração de imóveis, né? A pessoa construiu um prédiozinho e vive da renda daquele aluguel. Não vai ser uma coisa barata de se fazer. Né? Entendi. Mariana, voltando, só queria voltar um ponto, o seguinte, ainda falando sobre o uso capi, seguinte, existem várias situações que a pessoa falece e deixa um único bem, um único imóvel. Só que esse imóvel ele foi adquirido apenas com contrato de compra e venda, ou às vezes nem contrato teve, e aí a família procura o advogado para fazer o inventário, às vezes são vários irmãos e tudo mais, mas não tem uma escritura pública, não tem um registro desse imóvel. A pergunta é bem direta, a uso capião, nesse caso, seria um meio, pelo menos nessa situação, ou existe um outro caminho para que a família venha, digamos assim, partilhar esse bem? Às vezes um fala, não, mas eu cuidei do meu pai, eu acho que eu tenho o direito de ficar aqui. O outro fala, não, a gente tem que vender e partilhar entre todo mundo. Só que não tem um registro. Qual seria o caminho para esse caso? Pois é, olha, eu sou conservadora nesse sentido, e assim, por vezes eu já até neguei ao cliente de dar, né, andamento por esse procedimento, porque eu entendo que tudo tem um caminho, você não faz curva, né? O caminho é reto, ele tem que ser reto, tá? Então, essa situação específica, tá? Você tem possibilidade de fazer o inventário daquela posse, e aí sim, você está sucedendo nos direitos da posse da pessoa, né, que faleceu, para depois, sendo o caso, pedir uso capião. Agora, diretamente não. Isso era até uma situação um pouco polêmica, e os juízes aqui em Contagem variavam, né? Às vezes uma secretaria, um juiz aceitava, você inventaria a posse, outros não, e em Belo Horizonte muito mais. Eu estou com uma decisão lá fresquinha, semana passada, da quarta de sucessões, dizendo que eu não posso inventariar a posse. E aí eu já tenho decisão do STJ, também recente, não tenho o número dela aqui, não vou lembrar isso de cabeça, mas dizendo que sim, é possível sim, porque ele é um direito como outro qualquer. Né? A posse protegida, né, tão quanto a propriedade. E aí você vai fazer o processamento
dessa posse, demonstrando ali quem são os herdeiros que estão recebendo, qual que é o bem, para depois você conseguir opor esse direito que foi materializado ali no formal de partilha a quem for. Muito comum, às vezes, a pessoa falece, pagou o imóvel e não tinha recebido ainda, por exemplo, a escritura da imobiliária, né? Às vezes um bem, loteamento, essas empresas. E aí você liga, olha, faleceu, mas estão aqui os herdeiros, está todo mundo nominado, tudo. Outorgue essa escritura diretamente para eles, né? Não outorgo. Né? Eu vou outorgar a partir do momento que eu tiver aqui a segurança, e você só vai ter essa segurança com esse formal de partilha. Né? Não faça. Então, muitas imobiliárias se negam e com razão. Né? Então, é possível, por um entendimento, né, recente, vários entendimentos, mas esse de modo especial, inventariar a posse. E aí depois você vai opor esse seu direito de posse consolidado certinho a quem quer que seja. Entendi. Pode falar, você ia falar que te cortei? Não. Damião? Não, fica à vontade. Bom, é exatamente essa questão, né, de inventariar a posse e tudo mais. Eu tenho um bem e agora, só falando de inventariar a posse, eu confesso que eu não sou especialista no direito sucessório, minha praia é muito mais o direito empresarial, mas eu tenho alguns processos ainda. Por isso que ganha dinheiro, né, Rodrigo? Ou não, né? Mas eu tenho alguns processos e eu tenho exatamente duas situações, lógico que vem, onde um juiz, eu te retirei um bem exatamente da partilha, alegando que ele era só posse, então ele não ia partilhar. O juiz em Belo Horizonte acatou. Eu estou com a mesma situação em Lagoa Santa, o juiz não, ele quer que eu... Então, resumindo, você vai ter que recorrer. Então, resumindo, eu tenho quase a mesma situação e tenho entendimentos diferentes. Sim. Mas existe, por exemplo, eu estou dentro do inventário, cessão de direitos hereditários. Sim, possível. Isso eu acho que é um termo bom. Algumas pessoas entendem que a cessão ela resolve um problema aqui e deixam. Mas como fazer corretamente uma cessão de direitos? O que é e como fazer de uma forma correta? A cessão de direito hereditário, ele é um procedimento formal, tem, né, o rigor dele, é feito por meio de escritura pública, incide imposto, né, é uma cessão ali não onerosa, onerosa que você está fazendo, então incide imposto da mesma forma. E o que ela vai te dar é uma garantia de substituir os herdeiros nesses procedimentos. Né? Então, eu entendo que, até interessante que no cartório aqui em Contagem, teve uma vez que eles falaram assim, até hoje eu só fiz isso para você aqui, Mariana, a gente não faz isso. Mas por quê? É seguro, né? Eu estou comprando o direito hereditário, eu paguei o imposto para estar recebendo aquele direito hereditário e eu posso depois, em nome dos herdeiros, fazer o processamento daquela sucessão. Né? Então, é uma ferramenta muito interessante, sim. É uma ferramenta administrativa. Né? Depois você vai levar a juízo ou terminar no próprio cartório. Mas é bem interessante. Faz parte, né? Tributada, ITCD também, 5%, mesma coisa. Faz avaliação, né? Da mesma forma. Mariana, nós temos aquela clássica frase do jeitinho brasileiro. O brasileiro arruma jeitinho para tudo, né? Nós estamos falando de sucessão hereditária, passar a cessão do direito, né? Do direito do herdeiro, né? Essa cessão do direito hereditário aí, do herdeiro. E aí existem casos, você falou da questão prática, né? Mais adequada, que é a questão de fazer por meio de um cartório bonitinho, né? Pagar o imposto. Só que o bem da verdade é que, se tratando de Brasil e de por exemplo, em Contagem, aqui no nosso município, boa parte dos imóveis não tem registro, né? São imóveis que não... Eu ouvi outro dia dizer que era 60%. Eu achei pois uma coisa eu absurda, também já ouvi falar, verdade. 60% dos imóveis não tem registro público. E aí, falando ainda sobre essa questão, o que fazer quando não existe registro? Algumas pessoas, inclusive, fazem um contratozinho dessa cessão hereditária, né? Recebe o valor. E a pergunta é, isso tem validade jurídica? Por exemplo, né, eu vou vender aqui a minha mesma situação do exemplo que eu tinha dado anteriormente. A pessoa falece, deixa um único imóvel, né, esse imóvel aí tem 5 herdeiros, e um dos herdeiros fala, eu quero vender minha parte aí desse imóvel. Às vezes é um imóvel grande, né, que nem foi feita ainda essa divisão, né, um loteamento ali, ou um sítio, por exemplo. E ele fala, olha, eu tenho uma parte ali, né,
200 metros ali, um sítio de 1.000 metros, são 5 herdeiros, em tese daria 200 metros para cada um. Eu quero vender os meus 200 metros, só que não tem escritura. Aí vai a pergunta de $1 milhão. Pois é, realmente é muito mais comum, né, do que a gente imagina. Agora, um fato é, esse contrato que você tem, ele não vai te conferir a escritura e o registro, ok? Esse é um ponto, tá? Mas ele também pode te trazer alguma garantia. Ele é, no mínimo, um indício de prova, né? E aí vem alguns cuidados que a gente pode adotar. Ok, eu tenho um contrato dessa natureza, eu vou averbar ele à margem da matrícula, ok? De forma que pelo menos eu estou tornando público perante terceiros aquela situação. Olha, existe aqui, né, um compromisso com um terceiro por meio de um contrato de compra e venda. Então isso é interessante, procedimento de averbação, né, à margem da matrícula, simplesmente precisa dar conhecimento a terceiros daquela existência. Ah, mas qual que é o sentido disso? Imagina, eu vou comprar o imóvel do fulano, eu vou pedir uma certidão da matrícula e vejo aquilo lá. Tá? No mínimo, eu vou buscar saber a origem daquele contrato. O contrato foi adimplido? Como é que está sendo exercida, né, essa posse? Tem algum questionamento ou não? Então, no mínimo, você acende o alerta para o terceiro, coisa que, se você tivesse o imóvel devidamente escriturado, já supriria, né, esse efeito da publicidade de terceiros quanto àquela matrícula. Né? Então, assim, esse documento por si só não vai te trazer a propriedade, né? Não vai. Ele pode ser utilizado depois como uma das provas, um dos elementos para a regularização imobiliária, mas ele não vai te dar a propriedade de pronto. Mas ele tem sim, né, algum efeito. Tem uma serventia, né? Tem uma serventia. Mas é um risco, é sempre um risco, sempre né? Um risco. Isso gente, é importante. Olha, risco por risco, né? Vamos dizer assim, como eu estou falando, né? Vamos falar de forma natural. Até mesmo comprando, com escritura, apresentando certidões, acontece. Né? Estou com um caso extremamente complexo lá no escritório, é um embargo de terceiro. O cliente comprou, uma empresa A vendeu para o proprietário, pessoa física B, que vendeu para o meu cliente C. Né? O meu cliente, quando fez essa compra, apresentou todas as certidões negativas, mas em nome do B. Okay? Agora vem a notícia, né? Ele foi citado para se defender numa ação de execução fiscal, onde foi declarada fraude contra credor dessa primeira venda. E aí vem aquela questão, né? Depois da Lei Complementar 118, veio o entendimento de que a súmula 375, que fala lá da boa-fé e que essa declaração de fraude não seria oponível ao terceiro de boa-fé, ela não se aplica à execução fiscal. Olha que coisa, olha que absurdo. Né? E quem de nós vai fazer essa conferência, buscar essa regularidade de certidões de toda a cadeia, né, de anteriores proprietários? Pediu toda a cadeia dominial, então. Não é que pediu, disse que, ocorrendo aqui, ela teria feito lá para o terceiro. Porque já tinha, também outra questão da súmula, né? Não era mais só a partir da citação, era da inscrição na dívida ativa. Quando foi feita a venda do A para B, já tinha dívida ativa inscrita. Né? Então, assim, é um negócio que delicado. Né? Os embargos, ele chegou para mim com o embargo de terceiro já negado. Né? Então, a alternativa no recurso aqui, no TRF, em alguns TRF você até encontra alguns entendimentos favoráveis, mas no STJ, pelo menos assim, eu acho que eu li umas 50 jurisprudências, nada, você não tem nada favorável. Sempre. E aí, pensa bem. O Estado pode tudo, né? O Estado pode, nós não. Pode, né? Ainda não são 2 pesos, 2 medidas. Não, nunca vai ser. A minha pergunta de 1 milhão é diferente da sua. Eu vejo o seguinte, aí entramos de novo aquela situação da especialidade, da competência do profissional. Fazer o inventário, teoricamente, é fácil. Basta você pode fazer ele da forma fácil e da forma mais complicada, né? Lembrando que o advogado hoje, ele tem que entender que nós somos prestadores de serviços. Isso. Nós estudamos, passamos 5 anos numa faculdade, fazemos as pós-graduações, mestrado e doutorado. Isso
é inerente à nossa profissão, mas o nosso cliente, ele chega de fato no escritório com boas informações. Ele já não é aquela pessoa que tem o advogado num pé, num nível e ele no outro. Ele chega de igual. Então a gente tem que trabalhar com boa maestria, com boa qualidade para essas pessoas e para todo mundo. Mas na hora que eu vou fazer, aí a pergunta é, eu consigo fazer algumas deduções no imposto de renda, no imposto do ITCD, imposto de renda não, ITCD, né? Ou aquilo que eles lançam lá, o Estado lança, eu sou obrigado a pagar. Não, como eu tenho que resolver isso? A gente consegue, isso Rodrigo, foi uma coisa que eu também aprendi na prática, sabe? Não aprendi, sinceramente, né, apesar do louvor aqui da minha faculdade, dos professores, mas eu não aprendi lá. Por exemplo, né, no ITCD, você lançou um determinado imóvel e o Estado disse que ele vale 1 milhão. Tá? Todavia, você tem conhecimento que o valor venal, o valor de mercado dele, não é isso. Né? Eu sei que ele vale 600 mil reais. Primeiro, só voltando um pouquinho, como que o Estado chega, né, nesse valor? Tem alguns critérios que eles utilizam, então um desses critérios seria não considerar o que está lançado de valor venal para efeito do IPTU, como se fosse um parâmetro. Né? Então o fiscal, ele verifica lá, olha, lá na prefeitura, lá no município, eles entendem que esse imóvel vale isso aqui. Eu não vou dizer que ele vale menos do que isso. Isso é o entendimento do fiscal. Lembrando que ele não está vinculado a ele. Né? Se eu entender que no IPTU está 800 mil, mas eu acho que ele vale 1 milhão, ele vai fazer o lançamento de 1 milhão. Eu não concordando com essa avaliação, eu tenho a ferramenta administrativa do recurso. Esse recurso ele tem que ser instruído. Então, normalmente eu junto 3 ali, laudos de imobiliárias credenciadas, né, devidamente assinadas, tudo, demonstrando esse custo. E um fator muito importante, você solicitar desse profissional que junte ali parâmetros de comparação. Né? Isso é muito interessante no laudo de avaliação. O laudo de avaliação contendo, olha, eu estou dizendo que ele vale isso porque eu tenho um imóvel do outro lado da rua que está sendo avaliado nesse valor. Está ofertado aqui numa rede pública de venda, né? Esses netmóveis da vida, essas coisas, por um valor assim. Então, você instrui esse processo de forma devida e a Receita vai, né, reavaliar. Tá? Ainda assim, sendo negado, existe até a possibilidade de questionar isso judicialmente. Mas a Receita Estadual, especialmente aqui de Contagem, eles têm esses critérios e são sensíveis a ele, desde que você faça da maneira correta. Né? Outras questões que você pode deduzir, também foi uma coisa que eu só aprendi na prática. Débito de IPTU do imóvel pode ser deduzido, despesa do funeral pode ser deduzida. Né? Então, é onde eu falo, realmente, processar o inventário, gente, é muito simples. Né? Eu até, que ninguém nos ouça, mas eu acho que determinados procedimentos ficam até muito caros em termos de honorário pelo procedimento que é. Porque ele é simples. Simples depois que você conhece, né, alguma coisa, um pouquinho. Mas você vai ter o seu valor, o preço do advogado vai estar nessa utilização dessas ferramentas. Né? Eu acho que aí que vai valer o preço. É competência. As pessoas acham caro quando levam um carro para a oficina. Você pega o teu carro, leva na oficina, está com defeito, o mecânico chega por R$300. Pô, mas você só apertou uma porca. Mas você não sabia qual porca apertar. Exatamente. Mas R$300 no caso é um Fiat Uno, né? O que seja. Nenhum para isso. Então, você sabe qual porca apertar. Hoje, quando a Mariana fala que processar um inventário é relativamente fácil, só ficou fácil porque veio experiência. Aquela pessoa que não sabe processar o inventário, para ele, e às vezes ele cobra muito mais caro, porque para ele entendeu? É um bicho de 7 cabeças. É verdade. Aí é a competência. Então, por isso, que aí eu vou falar para aquelas pessoas que nos assistem, que nos escutam aqui no Podlex, procurem um advogado, mas converse com um advogado especialista. Aqui nós estamos com a doutora Mariana, especialista em sucessões e família. O Damião é especialista em trabalhista e previdenciário. Então, procure sempre um advogado especialista na sua área. Aquele advogado generalista, nada contra o colega, eu não tenho nada contra os colegas que são generalistas. Mas você precisa falar com uma pessoa que tenha domínio e competência. É verdade. E falando nisso, doutor Rodrigo, aproveitando, caso, doutora Mariana, alguém que esteja nos ouvindo, deseja entrar em contato, qual seria o número de telefone do seu escritório para alguma pessoa, algum cliente que deseje entrar em contato? Meu número é 31 3398 4706.
E meu e-mail, que é meu nome completo, marianahortadesouza@gmail.com. Muito bom. E aproveitando, e aí eu vou usar a fala do meu amigo, não vou usar. E fala. Não vou usar. Mas pegando um gancho. Tá bom. Mas a Mari também gosta, tá? Você vem também, tá vendo? Então, nós não podemos falar dos nossos convidados. Não pode. Não podemos, porque eles me censuraram por falar toda hora pegar um gancho. Eles estavam me censurando, tá? Não, aqui não tem censura. Tá, aqui não tem censura, não. Tinha bullying, eu tava me sentindo. Acaba que eu faço esse papel, sabe? Tipo assim, eles me colocaram para fazer esse papel aqui do palhaço. Ele gosta. É brincadeira. Mas é o seguinte, doutora Mariana, como um dos nossos objetivos aqui com o podcast, além de falar para a grande massa de advogados que nos acompanham, a gente fala para muita gente que não é da área, né? Pessoas realmente que se interessam pelos assuntos que são tratados, né? Que buscam, às vezes, até contratar um advogado. E nós, advogados, às vezes nós tem coisas que a gente tem tanto costume de lidar, e essas pessoas que não são da área, por mais que tenhamos a internet, elas ainda muitas vezes são leigas em vários assuntos. A minha pergunta é para essa pessoa, eu quero fazer a voz dessa pessoa que não é da área jurídica, que não entende. O que seria o ITCD? Essa sigla ITCD significa o quê? Primeiro. Depois, esse ITCD, ele é calculado com base em quê? Em qual valor? Como que eu sei quanto que eu vou pagar de ITCD? Ok. Então, o ITCD, né, que é o imposto que vai incidir, no caso específico que a gente está falando da sucessão, é o imposto de transmissão de causas diversas, né? Então, entre essas causas diversas está a causa mortis, mas ele também vai incidir na doação, ele também vai incidir no divórcio, né, quando houver diferença na partilha, tá? É o imposto que você recolhe para o Estado, ele tem uma alíquota de 5%, né? No nosso caso especificamente, ele vai incidir sobre a avaliação, que foi o que a gente comentou antes, que o fiscal atribuir aquele bem, né, ou aquele conjunto de bens que está sendo inventariado. Tá? No caso, por exemplo, da doação, tem algumas peculiaridades, que ele pode ter uma redução nele de 50%, dependendo do valor. No caso da sucessão, se pode alcançar uma isenção, desde que ele não ultrapasse o valor de 40 mil fengues, né? Então, são vários aspectos, mas especificamente no nosso caso, o ITCD, né, vai ser o imposto de transmissão pela causa mortis aqui que a gente está falando. Desde que não ultrapasse 40 mil ufengues. A ufeng é a unidade de valor fazendário, né? Hoje ela está em 4, se eu não estou enganado, acho que 4,25, uma coisa assim. Né? Muito mais atualizado, eu ia falar 3,80, você vê que eu já estou lá atrás. 4,25. 4,25. Isso. Então, vai incidir sobre, né, o seu imóvel ficando abaixo desse valor, você pode alcançar a isenção. Maravilha, que lindo, linda explicação. Obrigada. Parabéns, viu, doutora Mariana? Parabéns. Explicar, assim, isso que nós estamos tendo, pessoal, uma verdadeira aula de direito de sucessões. Quanto valeria uma aula dessas? Isso aqui é mais que uma consultoria jurídica, doutor Rodrigo, gratuita que nós estamos levando para toda a sociedade. Então você que está nos ouvindo, compartilha esse conteúdo. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva no canal e replica isso aqui, manda para um parente seu, né? Infelizmente, todos nós um dia vamos ter essa experiência da morte, seja de um parente ou até nossa mesmo, então manda para os parentes, para quem precisa ouvir o que foi falado, o que está sendo falado hoje aqui, tá? Porque nós tivemos e estamos tendo uma verdadeira aula do mais alto gabarito com a doutora Mariana Horta, né? E que mais uma vez agradeço pela predisposição de vir até aqui e de nos abrilhantar com essa aula maravilhosa de direito de sucessões, que eu acho que poucas vezes tive na minha vida, tá? Como advogado e na época como aluno de direito, não desfazendo dos professores que tive, mas porque realmente se trata de alguém que, além de conhecimento técnico, tem conhecimento prático, e muito obrigado. Eu que agradeço também, longe de ser uma aula, né? Uma troca mesmo de experiência do trabalho da gente, mas não, né, tem muita coisa, muitos aspectos, né, que realmente eu até gostaria muito de conseguir dominar, ter domínio e esgotar esse assunto, mas acho que ninguém também consegue, né? Um aprendizado constante, sempre. O direito, ele está em constante evolução, mas eu concordo que aprendemos muito.
Não exaurimos todos os tópicos, não exaurimos tudo, mas aprendemos muito aí. Damião, você falou exatamente ativar o sininho, inscrever. Lembra também das nossas outras redes sociais, que são o Instagram, Sim. o Facebook, o Spotify. Então se inscrevam, procurem Podlex. Nós estamos em todas essas redes. Lembrando, na nossa promoção 1000. Atingimos 1000 inscritos no YouTube, nós vamos sortear um telefone com o iPhone que meu amigo vai patrocinar. Não, eu falei smartphone. Você para com isso. Eu acho que eu ouvi iPhone. Você para com isso. Então tá, então é um smartphone Samsung. Vamos ter que assistir tá? desde o primeiro episódio para conferir. Para conferir. Ele tinha falado aqui, tá? Mas enfim, mais uma vez. Bom, infelizmente nós vamos começando a caminhar já para o nosso. Mas eu ainda tenho uma pergunta para. Então, eu vou fazer uma pergunta, que eu não ia encerrar isso sem essa pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta extremamente necessária. Nós temos aí uma possibilidade, qual que é o pensamento dos seus entendimentos, do SJ, do reconhecimento da união estável, juntamente aí, concomitante com o casamento e o impacto sucessório. Nós pegamos aí um tema aí que é pesado, né? Então, união estável, o casamento concomitante e o impacto sucessório. Olha, antes de responder, vou tentar responder com um exemplo que aconteceu comigo. Nós fizemos o processamento de inventário há pouco tempo, onde o falecido ele era casado civilmente com uma pessoa, separado de fato, né? Porém essa separação de fato era só de corpos, porque ele mantinha financeiramente a casa, e ao mesmo tempo ele tinha uma escritura de união estável com uma outra pessoa. Tá? E nós conseguimos fazer a partilha tríade, né? Com o entendimento da seguinte forma: até o momento que houve, que não tinha havido a lavratura dessa escritura pública, aquela esposa, né, casada civilmente, ela participou dos bens. E aí aquela mesma história, em determinados bens ela seria, aliás, essa foi meia em todos, porque ela tinha casado com comunhão universal de bens. E agora a gente veio uma recente decisão dizendo que isso não é possível o reconhecimento simultâneo da união estável com o casamento, justamente porque até se fosse ter uma habilitação para lavrar a escritura de união estável, o casamento seria um impedimento, né? Isso aí vai ficar até para o Damião depois também nos ajudar, porque vai ter um impacto grande lá no previdenciário, né? Essas minhas clientes, por coincidência, era uma situação muito, muito interessante que as duas me contrataram, então eu advoguei para todos, que é difícil, né? Você As duas te contrataram? Eu fui advogada das duas, foi muito interessante. E era um caso curioso nos bastidores de contagem, porque é aquele caso assim, ó, o Geraldo do fulano do ciclano, sabe? O Antônio do fulano do ciclano. Então, então elas já a vida inteira, né, tiveram esse entendimento, viviam de forma pacífica, e aí eu advoguei para as duas, o que facilitou muito, né? Porque, olha só, quando eu fui fazer a declaração de TCD no Estado, o Estado disse assim, não, o Estado nem disse, o CIARE é um sistema fechado, né? Se eu insiro a informação de que ele é casado com comunhão universal, ele já me abre campos da partilha daquela forma, já pré-formatado. Mas eu tinha ali mais uma companheira, onde que eu inseria essa informação? Né? Então, foi uma situação difícil. E aí eu consegui conversar isso no Estado, eles me deram um parecer preliminar. Eu apresentei, na época foi até a doutora Cristiana, que analisou essa situação, e aí, por determinação dela de ofício, ela oficiou a Receita a partilhar da forma que eu tinha sugerido. Né? E agora, hoje, então, isso não vai acontecer mais. E um outro desdobramento disso foi que elas rateavam aquela pensão por morte, né? E aí eu já não sei como que vai ficar, sabe? Como é que vai ser o entendimento, né? Se isso pra frente, pacificar, né? Porque é muito comum, era muito comum. Depois, vamos acompanhar aí os... De fato está sendo muito comum decisões judiciais que dividem a pensão por morte em caso de direito previdenciário. Inclusive, eu tenho um caso desse, por exemplo, que o cara era casado, mas mantinha uma união estável, digamos assim, uma amante, né, como diz no jargão mais popular. Sim, só que ele sustentava as duas famílias. Isso. Ele sustentava a família ali, digamos, oficial e sustentava também a outra família que ele tinha. E aí as duas, na verdade, a esposa oficial, ela entrou com o pedido administrativo, e como ela tinha certidão de casamento, foi fácil. O INSS foi lá e concedeu a pensão por morte. A outra, que era, né, digamos, a segunda companheira dele, né, também entrou, o INSS negou.
Então ela entrou com ação judicial, né? E na decisão foi determinado que 50% seria para cada uma da pensão por morte. Então, isso vem, agora eu não sei ainda se isso vai se tornar no futuro algo pacificado, né, para todo o Brasil. Exatamente. Mas em algumas situações específicas isso está acontecendo. E realmente eu não tenho o número aqui do julgado, depois até a gente pode, né, fornecer, mas o curioso é que nesse caso específico, o meu caso, o que veio primeiro foi o casamento. No caso que foi julgado recentemente, o que veio primeiro foi a união estável. E aí a decisão lá, a conclusão, né, que a ministra chega, é que seria uma questão que estaria infringindo o que o nosso direito civil acolheu como a questão da monogamia. E aí não teria, né, não reconheceria isso, porque o sistema brasileiro entende pela monogâmia. Então, muito interessante. Muito mesmo. Doutora Mariana, eu vou fazer aqui a minha última contribuição com uma pergunta e já passo para o doutor Rodrigo, tá? É o seguinte, como nós estamos tratando dessa questão aí, né, de pessoas que mantêm duas famílias, e é uma dúvida muito recorrente, são exatamente aqueles filhos havidos ali, né, na constância de uma união estável, mas, né, e ali nessa união estável foram adquiridos bens nessa constância. Só que geralmente o homem, né, que geralmente essas situações acontecem, ele tinha uma outra família. A pergunta é, os filhos do primeiro casamento e os filhos dessa segunda relação, eles herdam de forma igualitária, mesmo quando aqueles bens foram adquiridos ali em apenas uma dessas uniões? Sim, eles herdam de forma igualitária porque, né, também, pela nossa legislação, não existe mais diferenciação entre filhos havidos ou não, né, dentro do casamento. Então, né, isso é totalmente pacificado. Pode, de repente, haver, né, alguma diferença pela questão da concorrência com o cônjuge. Né? Em determinados bens eles vão concorrer, em outros não. Porque não pela condição dele de filho, mas pela condição do cônjuge de estar concorrendo ou não. Né? Mas não tem diferenciação. Perfeitamente. Okay? Nem os filhos havidos por adoção, né? De forma alguma. Tá. Bom, no briefing que a doutora Mariana nos enviou, ela falou assim, mais ou menos 40 minutos de conversa. Eu olhei assim e falei assim, eu não vou falar nada. Sério? Entendeu? Eu não vou falar nada. Então já dobramos, tá? Nós estamos dobrando aí, para você ver que quando o assunto é muito bom, ele flui. E com certeza nós não conseguimos exaurir, nós não conseguimos falar sobre todos os assuntos. Mas eu já gostaria de deixar o convite para um próximo podcast, para um próximo Podlex, para tratarmos mais um pouquinho sobre essa matéria. Aí, automaticamente, o direito de família, ele é tripartido aí, se a gente consegue falar das sucessões, igual falamos bastante hoje, mas a pergunta do Damião, que entrou exatamente sobre o divórcio e as relações de casamento, é outra situação, e falar também, nada mais, nada menos, dos pedidos de alimentos também, a grande dificuldade. Então, você vê, já falei de 3 programas. Sim. Então, já sabe que tem uma incumbência futura. Tá? Vou estar sempre à disposição, né? Dentro do meu alcance e atendendo alguma expectativa, estou sempre à disposição. Para isso, também eu gostaria que você fizesse as honras de entregar a doutora Mariana. Doutora Mariana, os nossos convidados, a gente sempre entrega uma lembrança, que é a nossa caneca, a tradicional caneca. Se tornou objeto de desejo, né? Eu nem tenho essa caneca ainda, para falar a verdade, tá? Você vê? Tá vendo? Ela vê. Você não tem sua caneca. Tá vendo? Olha pra você ver. Eu não tenho. Não autorizamos. Tá vendo? Não autorizamos. Olha pra você ver. Você vai conseguir. Na realidade, vamos fazer ainda um Podlex de previdenciário. Aí eu vou colocar o Damião do outro lado. Aí eu vou ganhar uma caneca. Não, eu vou deixar o seu. Vê se tem barra. Eu vou usar a minha no dia a dia. Não, mas isso é um objeto de ostentação. Doutora Mariana, então, eu gostaria que você recebesse, né, nossa humilde lembrança, que é a nossa caneca aqui do podcast, para você recordar essa passagem aqui, que você veio e contribuiu tanto, não só para o nosso conhecimento, mas para toda a sociedade, não só a sociedade em Contagem, né? Inclusive eu quero aproveitar e mandar um abraço para a minha prima em São Vicente, São Paulo, que nos acompanha lá, que legal. tá? Um abraço. E eu tenho uma tia também, né, que mora em Pernambuco, e ela também escuta, e ela também vê o nosso podcast. Uai, top. Tá? Então tá aí um abraço para vocês e muito obrigado pela audiência. E eu quero fazer a entrega aqui para você, doutora. Muito obrigado. Viu? Fico muito feliz. É um troféu. E estamos chegando ao fim, né, doutor Rodrigo? Sim, estamos chegando ao final. Mais uma vez,
Pedimos aí, se inscrevam nos nossos canais, ative o sininho, nos acompanhe, tá bom? Grande abraço. Então é isso, gente. Até mais. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, um cheiro para quem é de cheiro e até a próxima. Ele tá aqui, tá hoje. Tá soltinho. Hoje é tá. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, Damião. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Até mais. Até mais.